Boa noite, Hugo. Tudo bom? Boa noite, Letícia. Boa noite a todos. Tudo bem? Você me ouve bem? Te ouço bem, imagem perfeita, acho que está tudo certo. A internet Que está bom. ajudando também, então vamos lá. Que bom. Bom, primeiramente, obrigada pela sua participação aqui. Para fazer uma rápida introdução, se me permite, sobre a FESA e sobre, enfim, sobre a sua carreira, um executivo de anos aí no mercado lidando com grandes executivos, grandes empresas, e vai nos passar hoje, e a FESA é um dos grandes nomes aí quando a gente fala de consultoria, seleção de executivos, e está do lado aí de algumas das maiores empresas do país e também do mundo, né? Porque vocês têm operações fora daqui. Então, obrigada por aceitar o nosso convite. A gente vai conversar um pouco aí, entender como é que vocês estão enxergando este momento, né? Obrigada. Claro, eu que agradeço pelo convite. Vai ser um prazer. A FESA realmente completa 25 anos esse ano. Na verdade, daqui a um mês a gente completa 25 anos. E sempre nos especializamos em temas envolvendo talentos. Hoje o grupo tem 5 empresas, 2 delas voltadas para recrutamento e seleção. E aí eu vou abordar muito desse tema com você sobre o que a gente vê e ouve dos executivos. Mas a gente também trabalha com assessment, mentoria, coaching desses executivos, o que faz com que a gente saiba também as fragilidades deles de uma forma super profunda. Então, um prazer representar o Grupo FES aqui com vocês. Maravilha. Enfim, o Hugo é sócio aí do grupo e é head da área de bens de consumo e varejo, né? Só para a gente completar aí o panorama. Bom, para fazer a primeira pergunta já, né? Quer dizer, falando do cenário de crise, Hugo, eu queria primeiro entender como é que vocês sentiram os executivos e as companhias reagindo a este momento, né? Aqui acompanhando aqui pelo contato que eu tenho com executivos até por conta do podcast, das matérias que a gente faz aqui, o que a gente viu em um primeiro momento foi muito pânico, né? Eu mandava mensagem para executivos e eles diziam: olha, eu adoraria falar com você, mas eu não tenho o que falar neste momento, porque eu estou tentando entender para onde eu vou, o que fazer. Depois a gente fala, né? Eu queria um pouco da sua visão aí, se esse foi o sentimento inicial que vocês também sentiram e como é que as coisas caminharam até agora aí. Não, acho que para responder essa pergunta, Letícia, a gente vai ter que fasear um pouquinho desde que surgiu o primeiro caso de coronavírus no Brasil até o momento atual. E a FESA hoje tem 8 escritórios no Brasil, então dá para a gente abranger bastante a nossa visão, porque a gente está em loco nessas outras 8 regiões, além de outros escritórios fora. Então, se a gente faz um pouco de quebrar essas etapas, a gente volta lá para o primeiro caso. E quando surgiu o primeiro caso, as empresas não tiveram uma uniformidade de iniciativa ou de decisão. Era tudo muito novo para o Brasil, os líderes lidando com uma situação super nova, que é uma pandemia, né? Acho que nenhum grande CEO ou grande líder já tinha vivenciado a gestão de uma companhia num momento tão complexo como esse. Então, a gente percebeu que naquele momento algumas empresas ignoraram o fato de ter começado aqui no Brasil a pandemia, achando que pelas informações que existiam na época poderia não ter grandes repercussões aqui, certo? Então, isso é importante a gente falar. As decisões elas são tomadas com base nas informações existentes. Então, naquele momento, vinha muita especulação. A especulação de que a temperatura no Brasil ia fazer com que o vírus não se espalhasse tão rápido, ou do que a faixa etária do brasileiro, a média, é mais baixa do que na Europa, então o impacto seria menor por aqui, ou porque a gente tinha entrado mais tarde, iam ter remédios e vacinas que já minimizariam o impacto. Então, naquele momento, algumas empresas não tomaram nenhuma iniciativa. Contrapartida, outras, principalmente as multinacionais, elas já começavam a ver na China, na Europa, nas suas operações dos Estados Unidos, o grande impacto que isso estava causando e já se anteciparam a alguns movimentos. Então, primeira fase, nenhum tipo de uniformidade de decisão. Quando entramos na segunda fase, Letícia, que foi a fase do pânico, a fase em que todos precisaram entrar em isolamento, aí sim começou uma uniformidade maior de decisões. A primeira delas preciso, se eu consigo, levar todos os meus funcionários para dentro de casa, das suas casas, e oferecer ferramentas de trabalho para que eles continuem desenvolvendo o trabalho muito pequenas perceberam que não iam conseguir operar, fecharam as portas esperando novidades. Quando a gente vai para uma terceira fase, que é uma fase de acalmar um pouco os ânimos e começar a olhar para frente,
Aí a gente consegue dividir em duas, eu acho, as iniciativas. A primeira delas, preocupação com o caixa. Cash is king. Depois a gente vai falar dessa expressão que ela está super na moda. Então, eu preciso olhar o meu caixa diariamente e ter a certeza de que eu vou conseguir sobreviver se isso durar 1 mês, 2 meses, 6 meses ou 1 ano. A outra é trabalhar e operar com incerteza. Então, eu acho que esse ponto é chave para a nossa discussão. Os CEOs e grandes líderes ou empresários, eles precisaram começar a tomar decisões com base em incertezas. Não sei quando que vai voltar ao mercado, não sei qual vai ser esse novo normal, que também é uma expressão que está super na moda, e eu não sei se o impacto desse isolamento vai realmente causar mudança no comportamento do consumo. Então, será que o meu produto e o meu serviço, quando isso tudo acabar, ele vai ser consumido da mesma forma? E aí você começa a ver os grandes líderes aparecerem, porque são aqueles que conseguem, com poucas informações e com incerteza, tomar decisões rápidas, comunicar isso de uma forma eficiente para a organização e fazer a empresa caminhar naquele trilho. Uhum. E aí um ponto super importante, porque tem a ver com o líder e com o papel da companhia, não ter medo de mudar o rumo. Né? Você não tem medo de... Hoje você tem uma informação, tomou uma decisão. Daqui a 2 dias veio outra série de informações, você não pode ser incoerente com o teu propósito, com o teu discurso. Mas você pode sim mudar o rumo, porque as informações elas estão real time aí sendo divulgadas. Né? Então Sim. hoje o que a gente vê é um pouco dessa fase de evolução e olhar para frente, com uma preocupação muito grande com caixa para ver a sustentabilidade da companhia por quanto tempo, e aquelas maiores companhias já entrando muito na agenda de olhar o social, o impacto daquelas ações. Então, Uhum. enquanto grande organização, além de cuidar dos meus funcionários, colaboradores, eu preciso olhar o meu ecossistema e ajudar esse ecossistema. E aqui, vocês tiveram uma live super bacana com o VP de Marketing da Ambev, ele citou um pouco disso, né? A Ambev depende dos bares, dos botecos. Esses bares eles estão fechados. Então, que iniciativas a Ambev vai ter para garantir a sustentabilidade desses bares e botecos para quando o mercado voltar, ela voltar a vender através deles. Então, o impacto social começou a ser cada vez mais reforçado pelas organizações e essa visão da empatia, de se colocar no lado do outro, acho que isso não tem volta, espero que não tenha, né? E as Sim. organizações elas começam a tomar algumas decisões mais voltadas a isso. E isso já vai repercutindo. As pessoas começam a ver algumas marcas com mais carinho, porque estão vendo as decisões, as ações que eles estão tomando. Em contrapartida, tem algumas companhias que certamente vão sair prejudicadas porque não estão sendo coerentes com o discurso que sempre tiveram. Sim, é aquela questão, né? Que não adianta também adotar um super discurso neste momento, se não condiz com o seu passado, com tudo que você adotou, com a cultura que você construiu até agora, né? Agora, Hugo, eu queria falar um pouco, entender um pouco de como é que você está vendo as empresas lidando com isso internamente também. A gente falou dessa exposição de fora, de ajudar as pessoas, da solidariedade, mas até ontem, numa live com o Galó, que é presidente do Conselho de Administração das Lojas Renner, que a gente fez, a gente falou um pouco sobre. Ele cita que as crises aí, na visão dele, são divididas em 4 partes, né? Pânico, que a gente falou aqui, a parte do realismo, solidariedade, que está muito em voga também, e negociação, que para ele enxerga que a gente está muito nessa fase de negociação. E aí entra também a questão das empresas negociarem internamente com seus funcionários, colaboradores, como elas vão passar pelo momento atual, né? Quer dizer, se é preciso negociar salários, rotina de trabalho, se a cultura, é preciso fazer adaptações na cultura, né? Você vê essa comunicação também das empresas, dos grandes executivos que vocês conversam com seus funcionários também, isso tem sido feito da forma mais adequada? Como é que é essa relação, hein? É uma excelente pergunta, Letícia. Sim, os líderes que estão se destacando e as companhias que estão se destacando em meio a esse caos são aquelas que estão conseguindo se comunicar e negociar bem com seus colaboradores de uma forma genuína, de uma forma responsável. Eu acho que responsabilidade é uma palavra super importante nesse momento. E esses líderes que estão se destacando são justamente aqueles que conseguem. Porque o que é um bom líder? O bom líder é aquele que entende aonde a empresa quer chegar,
Uhum. e consegue conectar as melhores ações para se chegar lá, gerando engajamento e motivação nos colaboradores, e na sociedade, no ecossistema que ela está inserida. Então, para fazer isso no momento remoto, você precisa dialogar, você precisa negociar, você precisa colocar realmente a sua cara a tapa. Então, os CEOs e grandes empreendedores e executivos, eles estão sendo forçados a fazer essa comunicação cada vez mais transparente. E aqui a gente entra em dois ramos da discussão, eu não sei se você quer que eu explore um pouco disso, mas que é comunicação e a Hum. transformação digital, porque é isso que facilita a negociação numa fase dessa. Tá? Não sei se você quer que eu fale um pouco disso agora. Por favor, diferencia aí os dois para a gente, comunicação e transformação digital aí. Esses dois temas, Letícia, é muito importante falar desses dois, porque eles já eram gargalos dos CEOs das companhias antes da crise. Tá? Eles vinham até a FESA, nas conversas que a gente tem, e obviamente num tema super confidencial, e eles nos traziam a dificuldade que eles já tinham com a comunicação em todos os níveis da organização, porque eles foram formados em empresas que na época tinham ali duas gerações. Hoje em dia você tem 4, 5 gerações, nem sei mais quantas dentro de uma mesma empresa. Então existia um tema de dificuldade de comunicação, de como é que eu vou adaptar o meu discurso e o canal da minha comunicação para atingir o meu primeiro layer, mas também o trainee, o estagiário, o operador de máquina, todo mundo que está entrando na minha organização. E o segundo tema, que é a transformação digital, eles também não foram testados nisso. Eles se formaram como líderes, mas eles não precisaram fazer nenhuma transformação digital dentro do seu negócio. E aí, quando vem uma crise dessa, você joga um holofote em cima desses dois temas. Você força o CEO a trabalhar a comunicação dele e acelerar a transformação digital. E ele não sabe Uhum. fazer isso ainda. Então está sendo um teste muito grande para os altos executivos. E é nessa hora que a gente vê também grandes líderes se formarem dentro das organizações. E isso eu faço um paralelo não só com as organizações, mas com a política. Sem citar nomes, mas é fácil a gente perceber alguns políticos, alguns membros da esfera política que eram desconhecidos até pouco tempo atrás, e pela capacidade de comunicação e de diálogo, ou de passar a mensagem adiante, passaram a ser super respeitados e enaltecidos. Então, alguns líderes dentro da organização começam a se destacar também nessa fase. Sim. Agora, Hugo, eu só queria fazer uma pausa na nossa conversa, que tem muita gente eufórica aqui na página do Infomoney, porque a Selic acabou, o Banco Central acabou de cortar a Selic aí para 3%, muitos comentários acontecendo. Eu só queria avisar o pessoal que está comentando sobre o assunto que vai acontecer uma live às 8 horas da noite com o Anderson Figo, que é editor de mercados aqui do Infomoney, às 20 horas da noite, às 8 horas da noite, né, às 20 horas, no YouTube do Infomoney. Então, se você quer acompanhar a repercussão deste tema, é só ficar ligado aí no YouTube às 8 da noite. Aqui a gente continua falando um pouco sobre cenário aí para as empresas. E se você tem alguma pergunta, deixa para a gente aqui na caixa de perguntas, onde tem esse ponto de interrogação, que fica mais fácil de a gente pegar. Agora, Hugo, eu queria aproveitar e aprofundar um pouco mais sobre essa questão que você falou da comunicação, né? Que muitos executivos aí não têm ainda, não sabem como se comunicar de uma maneira eficiente que alcance todos os níveis hierárquicos de uma companhia. Tem algumas estratégias chaves que você enxerga neste momento que as empresas que estão se destacando têm adotado de postura de comunicação, né? A gente fala muito dessa questão de ter transparência neste momento, mas muitas vezes a transparência pode se transformar em um cenário um pouco caótico se o executivo todo dia chegar falando em crise, né? Assim, sem parar e deixar todo mundo atordoado. Quer dizer, tem um manual, como que deve ser feita essa comunicação? Quantas vezes? Como é que eu me comunico com todo mundo afastado? Enfim, quais são os insights de vocês aí sobre o tema? Vou dividir entre a comunicação da companhia enquanto marca e do gestor, né? É fácil a gente perceber aquelas empresas que a gente já sentiu impacto imediato e que se comunicaram bem com o público, mostrando que estão juntas nesse momento. Então, dois exemplos claros. Assim que começou essa crise toda, o McDonald's separou o M, né, deixando claro que estava junto nesse momento de isolamento. O Mercado Livre, que tem como logo as duas mãos juntas, separou as duas mãos e também mostrou aí para a sociedade que estava junto e preocupado com o isolamento. Então, você tem algumas formas de se comunicar
via logo, via os teus comunicados formais, sites, etc. E tem via os executivos, que se comunicam para fora e para dentro. Eu concordo com você que a transparência ela tem uma armadilha, né? Mas o ser genuíno e não ter medo de falar que errou ou não sabe é um ponto super importante. Então, você acabou de comentar da Selic, todo mundo está eufórico com isso. Um bom líder amanhã ou hoje mesmo já começa a se pronunciar para a empresa do impacto que isso vai causar para a própria companhia. Então, é você começar a reunir as informações que você tem disponíveis e ser transparente dentro desse seu comunicado. E sempre embasando, é sempre mostrando o racional da sua decisão. E tem N cases de empresas que tiveram decisões difíceis, comunicados difíceis, e a reputação cresceu com esses comunicados. Isso é interessante. Eu queria até, aproveitando que você puxou esse assunto, um comunicado, enfim, uma empresa que essa semana adotou uma postura que foi vista como muito correta diante de uma situação difícil foi o Airbnb, né? A companhia de aluguéis aí de residências, pré-temporadas, férias, enfim. O Airbnb, ele demitiu cerca de 25% de seus funcionários e nesta semana veio a público uma carta do CEO, enfim, falando com todos da companhia, abrindo os números. Então, assim, algumas posturas que eles adotaram e que foram vistas como certas diante deste momento. Obviamente que o melhor a se fazer neste momento é tentar não demitir ninguém, né? Mas em último caso, como é que eles conseguiram passar isso de uma forma o melhor possível para todo mundo, né? Para comunicar para todo mundo. Então, eles abriram um pouco, detalharam um pouco de como essa crise impactou a empresa, de que forma isso vai impactar o futuro da empresa, como eles tomaram essa decisão de demitir as pessoas. Então, o que eles fizeram, o que eles disseram que fizeram, foi que os líderes, eles analisaram o perfil de cada um, né? E eles analisaram quais as qualidades que a companhia precisa para sobreviver a este momento e passar aí para o futuro, né? Quais serão as habilidades que a companhia deve ter num pós-Covid. E aí, com base nisso, fizeram os desligamentos com base nas pessoas que não tinham aquelas qualidades no momento, né? E aí, o que eles fizeram também? Eles, prepararam as pessoas para uma comunicação, falaram, olha, você vai ter uma comunicação com o seu chefe diretamente, um a um, para ele te dar um feedback, né? Importante, por mais que você vá demitir muita gente, né? Que o Airbnb é gigantesco, mas de ter essa comunicação correta. E outra postura que eu anotei aqui que eles falaram foi a questão de dar uma assistência para esses desligados. Então, assim, com consultoria, para que essas pessoas busquem uma nova vaga de trabalho, assistência médica. Então, essas coisas que são importantes neste momento, né? É uma forma de a empresa se posicionar, assim. Sem dúvida. Enfim, só citando um exemplo, né? Trazendo um exemplo para a gente. Sem dúvida. E reforça isso, que você não pode ser incoerente com os teus comunicados, o teu discurso, e você tem que ser muito responsável. Não adianta você, numa hora dessa, se comunicar com a tua organização e com a sociedade dizendo que você não vai ter nenhum impacto. Você vai proteger todos os empregos se você olha o teu caixa e percebe que não vai funcionar. Ou se você olha o teu business e já vê que daqui a 1, 2 meses o impacto vai ser muito grande. Então, você tem que tomar cuidado com os comunicados, mas ser muito coerente e responsável. E a partir do momento que você tem uma decisão e todo o teu comitê de crise está ciente e convicto que é a melhor decisão, como é que você vai cascatear essa informação de forma a dar um conforto a quem está do outro lado? As pessoas estão carentes, as pessoas estão precisando de ajuda, de carinho nesse comunicado. Então, as empresas que estão fazendo isso de uma forma mais cuidadosa certamente vão passar melhor também por essa crise. Perfeito. Agora, o outro ponto que você tocou foi essa questão da transformação digital. Eu já vi que chegou a perguntas aqui para a gente de como conduzir esse processo em um momento como este de pandemia, né? Quer dizer, existe um manual, uma postura de como as empresas têm se comportado, muitas delas que não operavam tão digitalmente, que não pensavam tanto nisso, ou que se falava, mas não estava ainda em prática para fazer essa transformação num momento como este? O que está claro, Letícia, é que as empresas que já tinham colocado isso na agenda e já estavam se transformando de alguma forma, estão dando continuidade e acelerando esse processo. As empresas que em nenhum momento tiveram essa reflexão mais profunda, essas estão sofrendo, porque elas não sabem por onde começar. O tema, e de novo, falando do pré-coronavírus e do pós, isso já está em voga. A gente está aqui voltado
a transformação digital, a gente falou de trabalhar sobre a incerteza, acelerar a sua aprendizagem. Isso já se falava antes do coronavírus. Só que agora você tem isso tudo elevado à potência. Você tem um facho de luz em cima disso, forçando com que as pessoas e os líderes de empresas explorem melhor e invistam mais no assunto. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que tem dois caminhos. Tem o caminho de entender o seu negócio e o que você vai precisar evoluir digitalmente para ele seguir ou ganhar escala. E o segundo caminho são as competências internas que você vai precisar desenvolver nos teus executivos para que eles se adaptem a esse novo cenário. Não adianta você querer ter ideias de transformar a sua empresa se você não está transformando os seus executivos. Então tem um trabalho de que competências são fundamentais nesse momento e como eu vou trabalhar para desenvolver meus executivos ou recrutar executivos com base nessas competências, porque eles vão me ajudar a evoluir. E aí a gente vê vários erros, tá, Letícia? Porque como esses CEOs eles não sabiam muito bem por onde começar, eles tiveram dois caminhos. Eles foram buscar em consultorias o know-how para fazer e internamente eles queriam entender aonde que eles iam alocar essa área, né? Eu vou botar transformação digital dentro do marketing, eu vou botar uma pessoa de transformação digital por área, eu vou criar uma diretoria reportando ao presidente. E o que está claro é que você precisa dar vazão a esse tema com autonomia e ter uma pessoa plugada no conselho ou no presidente para conduzir essa agenda. E aí é até curioso, teve um executivo de uma grande multinacional que uma vez me falou que o termo não tinha que ser transformação digital, tinha que ser evolução digital. Porque, segundo ele, o tema transformação dá medo em todo mundo, né? Parece que, se eu vendo iogurte hoje, amanhã eu não vou vender iogurte, eu vou ter que vender dados, informações sobre alimentação. Não necessariamente. Então, como é que você vai evoluir a tua empresa digitalmente e fazer com que o teu produto ou teu serviço caminhe por outros canais. Então, agora você vê chefes de cozinha que tiveram seus restaurantes fechados começando a fazer iniciativas super bacanas de lives para ensinar as pessoas a cozinhar. Isso se conecta, isso você cria grandes astros aí da cozinha num momento de dificuldade. Academias, né? As academias fechadas, você vê alguns profissionais já se destacando porque começa a fazer lives e ensinar. Isso é uma transformação digital. Você está transformando o teu jeito de se comunicar com o teu cliente. E as grandes corporações, elas estão agora, sim, entendendo que o mundo pós-coronavírus pode realmente mudar e ela vai precisar acelerar essa digitalização. Você falou dessa questão de procurar qualidades, do que as empresas procuram de qualidades para fazer essa transformação digital. E aí, trazendo um outro dado aqui, enfim, eu vi recentemente um artigo da Harvard Business Review, em que dois pesquisadores eles falavam sobre como transformação digital é muito mais um processo que envolve você ter pessoas do que contratar tecnologia, né? Você ter as pessoas com as habilidades certas e muitas vezes não é nem a pessoa que vai saber dominar aquele software ali especificamente. Muitas vezes o que vai trazer uma transformação digital é uma pessoa que saiba, um executivo que saiba se adaptar aos diferentes cenários. Então, que seja, isso, a gente está vivendo o coronavírus e ninguém esperava isso há 6 meses, né? Então, os CEOs, enfim, executivos têm que ter uma capacidade muito grande de se adaptar. E, muitas vezes, as soft skills mesmo, né? A gente pensa que, neste momento, quem se sobressai é só o profissional de tecnologia, mas, muitas vezes, para essa transformação digital, também entra um profissional que tem criatividade, por exemplo. Porque muitas vezes, o diferencial não vai ser uma tecnologia de ponta. Muitas vezes, o diferencial de uma empresa vai ser a criatividade para trazer soluções rápidas e fazer uma transformação rápida ali com ideias e tudo mais, enfim, trazendo para esse cenário aí de transformação digital, vocês veem isso, né? Quer dizer, as empresas correndo atrás, que tipo de profissionais elas têm buscado para fazer essa transformação? Há essa visão já no mercado ou é algo muito teórico ainda que está em artigos e ainda não está aí? Não, já está na prática, já estava na prática, né? Você já tinha algumas competências sendo desenvolvidas, soft skills, em que a empresa estava mais preocupada em avaliar justamente por esse tema. E ano passado, 2019, foi um dos recordes de troca de CEOs das grandes companhias, né? Saiu esse dado de que as 50 maiores companhias do mundo nunca substituíram tanto o seu CEO. Por quê? Porque você precisa dar um novo rumo para a tua companhia. Por conta dessas novas características, desses novos capabilities. Então, rapidez de aprendizagem, adaptabilidade, coragem,
rapidez de raciocínio, né? Agilidade na aprendizagem. Eu ouvi uma vez uma palestra com um sócio da McKinsey que foi super interessante, porque ele estava falando sobre essa característica, essa competência de aprender rápido e aprender com o novo. E ele usou uma expressão chamada forgetting curve. Segundo ele, você precisa ter velocidade de aprendizagem e saber esquecer algumas coisas. Isso é fundamental. Não é esquecer o teu passado, obviamente que não, mas você tem que saber o que você vai pegar do passado e que se replica para hoje e o que você tem que esquecer, porque você vai criar novos conceitos a partir de agora. Isso acontece exatamente com a crise, né? A crise que a gente está vivendo, tem muito executivo, muito empreendedor que fala, não, eu vivia de 2008 a de 2015, eu sei o que fazer. Mais ou menos. Você não sabe quando que isso vai... Aí volta para o tema da incerteza que a gente falou lá atrás, né? Você não sabe quando que o mercado vai voltar, quando que a economia vai começar a girar de novo. Você não sabe o que vai ser esse novo normal. Então não dá para você garantir o que vai acontecer. Mas sim, dá para você usar alguns aprendizados lá de trás e já agir de imediato. Exemplo, caixa. Né? Quem viveu as crises lá atrás certamente cuidou mais do caixa e chegou nesse momento um pouco mais seguro, porque já sofreu. Sabe que você tem que olhar dia a dia, tem que olhar semana a semana, os números na unha, priorizar os investimentos, saber aonde que você tem que enxugar os custos. Agora não dá para você replicar tudo que você fez lá atrás. Mudou. Então, sim, respondendo a sua pergunta, as empresas já estavam buscando e algumas dessas competências que eu trouxe agora já vinham sendo buscadas nos executivos. Agora, aí, trazendo para um cenário de crise, aí, neste momento exatamente, aí, o que vocês têm observado? Que setores, que empresas, enfim, que tipos de executivos estão sendo contratados neste momento, né? Em quais setores, quais segmentos e quais vagas aí foram congeladas, está tudo parado, enfim, esperando para ver o que dá o que acontece aí diante dessa crise, né? Tiveram alguns segmentos da economia de impacto imediato, e aí não tem jeito, não foi só congelamento de vagas, existiram desligamentos, e aí a gente fala de hotelaria, companhias aéreas, mercado automotivo, tudo que é voltado ao entretenimento físico, né? Esporte, academia, todo o mercado de shows e eventos. O impacto foi imediato. É até interessante, porque tudo que está acontecendo leva a gente a crer que as empresas de tecnologia todas estão super bem, né? Não necessariamente. Então, você tem algumas empresas born digital ali que estão sofrendo. Exemplo, mobilidade. As pessoas não estão se movimentando. Então, aquelas companhias gigantes de tecnologia voltadas à mobilidade estão precisando se reinventar. Então, esses segmentos de imediato sofreram, tá? Agora, o que está contratando? O que contratou desde o início da crise? O mercado de alimentos. Você teve um boom no começo, um resultado que nem as próprias companhias de alimentos se esperavam, e elas precisaram adaptar a produção, né? Além disso, algumas categorias do mercado de bebidas, as pessoas precisaram abastecer, se preparar para o isolamento. Higiene e limpeza, um mercado que o hábito, o consumidor está se preocupando muito mais com questões básicas de higiene, e isso faz com que exista um pico de consumo em produtos de higiene e limpeza. E a que a gente lembra bem, no começo disso tudo, faltava papel higiênico, álcool gel, você não conseguia achar em lugar nenhum, né? Agronegócio, que é a base, a essência do Brasil, aí, da nossa economia, tudo que é voltado à exportação com o dólar alto tá sendo beneficiado, então está num bom momento. E outras empresas de tecnologia, no conceito de Born Digital, que estão super bem. Exemplo, delivery, conteúdo online, educação online, entretenimento online. Essas companhias, elas não só estão contratando, como estão expandindo. Continua expandindo, né? E jogando um pouco do que a gente está vendo de cenários, do que está acontecendo agora e do que deve vir daqui para frente, assim, de tendências pós-Covid. Primeiro, assim, deixa eu voltar uma pergunta antes dessa, né? Porque chegou essa pergunta aqui, eu vi que tá todo mundo perguntando de questão de home office e tudo mais, como é que fica? Mas antes, voltando, vocês conseguem ter um panorama de quando as empresas elas já começam a pensar no período pós-Covid, no período de quando as pessoas vão voltar para os escritórios?
Tem alguma coisa assim definida ou ainda está muito incerto? Ninguém está se comprometendo, tá, Letícia? E a gente, acompanhando todos os CEOs, seja na FESA ou aqui nas próprias entrevistas de live, você percebe, é difícil se comprometer. Então não dá para você virar para os teus funcionários e falar, ó, a gente vai voltar daqui a um mês. Não, não dá para saber. Então esse comprometimento ele não está existindo, mas existe um acompanhamento constante dos executivos com os seus colaboradores sobre os rumos que a empresa está pensando em seguir. O que é importante é você desenhar vários cenários. Os comitês de crise dentro das organizações, eles criam vários cenários. Exemplo, o Dória vai fazer um pronunciamento em São Paulo e, ok, se ele liberar o nosso segmento, a gente vai liberar as pessoas para trabalhar ou não vai? E aí cada empresa vai ter a sua decisão. Então, isso está claro que os executivos não estão querendo se comprometer muito. E agora, tem gente falando muitas perguntas chegaram com relação ao home office. Enfim, tá todo mundo de home office. Se isso estabelece uma nova tendência, se era uma tendência que vai se acelerar durante o novo normal, né? Quando tudo isso passar, como é que você vê essa questão? E o que os gestores podem perder, né, com a ausência física de colaboradores, ou como é que as empresas vão ter que se adaptar a isso? Chegou para ficar, não tem, eu acho que isso não tem muita dúvida. É uma realidade, quebrou paradigma, quebrou preconceito. Tem muita empresa que não queria criar a política de home office por achar que ia prejudicar a qualidade da entrega, que não dava para confiar no funcionário, que ia prejudicar a velocidade de resposta. E isso se quebrou, né? As pessoas entenderam que sim, dá para funcionar e dá para operar. Eu falo até pela gente, né? A gente está super acostumado. Entrevistas presenciais, o olho no olho, é importante para avaliação. Sim. Mas a gente está conseguindo operar bem remotamente. E você até ganha, tem uma vantagem no nosso serviço, que é a velocidade de você conseguir o contato com os executivos. Você não precisa do deslocamento dele até o seu escritório, então ele tem mais disponibilidade de participar de uma entrevista com você e não precisa jogar para daqui a 1, 2, 3 semanas. Então a gente tem até uma antecipação das entregas e da apresentação dos nossos trabalhos, porque a gente tem isso facilitado. Então home office certamente entrou para ficar. Agora o que se perde, principalmente aqui no Brasil, somos um povo que gosta do contato e valoriza esse contato. Ele é importante para a construção das relações. Eu vi uma entrevista com o ministro do STF aí há pouco tempo, falando que, ok, o STF opera aí no home office, mas eles sentem falta das trocas, dos diálogos, da interação presencial, da contrapartida ali imediata, o olho no olho. Então, sim, você tem uma perda considerável na construção das relações, quando você bota todo mundo isolado, né? Sim. Agora, e falando de mudanças culturais, né? Isso. Tem essa questão do home office, tem outras mudanças culturais que você vê acontecendo nas empresas, nesse mundo pós-Covid, aí, a partir da situação que a gente está vivendo atualmente? Tem muita mudança acontecendo, e eu queria até voltar um pouquinho para quando a gente falou das empresas que estão bem, os segmentos que estão mal, porque eu acho que responde também essa pergunta, que é um caso que todo mundo conhece, que é a Disney. Então, você pega a Disney, naquela nossa pergunta do que está funcionando, indo bem, o que está indo mal, a gente coloca a Disney nos dois. Por quê? A Disney ela sofreu absurdamente, fechou os parques, foi um baque, todo mundo falou, nossa, a Disney fechar as portas é um impacto muito forte. Em contrapartida, a Disney lançou o streaming dela, aí um pouco antes até do coronavírus. Resumindo, o streaming dela, que compete diretamente com o Netflix, angariou mais de 50 milhões de usuários em 4, 5 meses. A meta deles para 5 anos, 4 anos, 2024, era 60 milhões de usuários. Então você pega uma empresa que está sofrendo absurdamente aqui e potencializou o negócio dela, antecipou os resultados de um negócio dela de uma forma brilhante. Então imagina se a Disney, cuidando do caixa, sendo coerente, conectada com o seu propósito, consegue sobreviver à parte física aqui dos parques, imagina o que ela não vai ter na mão quando as coisas voltarem. Ela vai ter 2 empresas gigantes dentro do portfólio, quando que uma delas demoraria mais para voltar. Então tem muita transformação acontecendo dentro das organizações, você precisa saber dar foco para o que está funcionando, com responsabilidade, mais uma vez, né? Sim. E tem tendências, quer dizer, falando da alta gestão aí, por exemplo, os executivos vão passar a se comunicar mais, a prestar atenção mais na questão da força do branding, né? Porque muitas vezes é isso, as lojas estão fechadas e hoje em dia tudo que ele tem é a força da marca dele perante o consumidor
nas plataformas online. Aí. Como a gente citou aqui o exemplo de Ambev, né? Que tem feito Uhum. isso muito bem através das lives. Essa é uma tendência que deve se intensificar aqui, e com base nisso, né, surgem novos profissionais, necessidade de novos executivos aí nessas companhias? Sim, sim. Mais uma vez, aí já é uma realidade, né? As empresas, elas estão olhando o ecossistema como um todo. Então, elas não estão mais focadas só no seu serviço, mas o impacto que elas causam no todo. E isso exige, demanda executivos que tenham esse mindset, né? Você tem que ter ali seus líderes que pensem no todo. Então, a gente viu algumas empresas, de ontem mesmo eu falei com um alto executivo de uma companhia multinacional francesa, que eles tinham uma das opções na crise, parar as fábricas e demitir uma parte dos funcionários. Financeiramente seria importante tomar essa decisão, mas eles sabiam que o impacto social que isso ia causar ia ser muito ruim e ia prejudicar o país e a sociedade na retomada da crise. Então, você vê, uma companhia desse tamanho tomar uma decisão dessa um recado muito importante. A gente não tinha esse costume. E aí Uhum. você cria um capitalismo mais sustentável, mais social, um ecossistema um pouco mais colaborativo. E isso eu espero, eu torço para que seja uma evolução do mundo corporativo pós-coronavírus. Sim, ter aí realmente um capitalismo mais consciente aí, né? Acho que, enfim, os consumidores estão cobrando isso, né? Atentamente, mesmo em tempos de coronavírus aí, você, enfim, teve uma polêmica hoje até envolvendo uma varejista de moda que lançou uma máscara, colocou o preço lá no alto, diz que ia doar a cesta básica, quer dizer, e aí os consumidores caíram em cima, né? Quer dizer, por que você está cobrando tão caro e está incluindo o preço da cesta básica quando você disse que ia doar? O que está acontecendo, né? Os consumidores estão bem atentos a isso, né? Totalmente. Aí volta a coerência. Você não pode ser incoerente e falar que você. E aí eu já vou entrar num tema de cultura aqui, Letícia, que eu acho super relevante. Ficou na moda nos últimos anos as empresas colocarem frases de efeito na parede, né? Então, sustentabilidade, diversidade, impacto social, preocupação com o todo. E aí, numa hora dessa, a crise ela testa a cultura da empresa na sua essência mesmo. Então, aquelas paredes pintadas bonitas, ninguém está vendo mais, elas estão fechadas, as pessoas estão em casa. Então, se Uhum. você não tem uma coerência das suas atitudes com aqueles valores, acabou. O teu colaborador não vai acreditar mais na tua companhia. E o teu consumidor está percebendo isso na ponta. Saiu uma pesquisa do Facebook recentemente, em que eles fizeram uma enquete bem grande para ver que marcas, que empresas que estavam tendo impacto positivo com a crise e aquelas que estavam com a reputação manchada. É fácil, quando você olha, perceber o porquê. As que estão com a Hum. reputação em alta são essas que tomaram decisões pró-sociedade. Ajudaram a construir hospitais, mudaram linha de produção para fabricar medicamentos, máscaras para o ambiente da saúde, ou doaram para quem precisava, ou aderiram a campanhas de não demita. Essas empresas elas tiveram um impacto muito rápido. As pessoas olharam, olha, eles estão preocupados com o todo e elas estão no topo dessa pesquisa do Facebook. Em contrapartida, as que estão lá embaixo são justamente aquelas que se comunicavam e batiam no peito falando somos empreendedores, geramos empregos, e no primeiro mês desligou 40%, 50% do quadro. As pessoas estão vendo, é incoerente. Ou que botavam na parede impacto social, nos preocupamos genuinamente com isso, e não fizeram uma atitude. Isso não Sim. falo só de empresas, executivos também, grandes líderes ou grandes artistas que sempre se falaram muito pró causas nobres e nesse momento estão calados, né? Não falam. Certamente esses vão ter um impacto negativo no pós-crise, certamente. Perfeito. Agora chegou até uma pergunta aqui que ainda falando sobre essa questão de tendências pós-Covid aí, que é essa questão do mercado da ciência de dados aí, né? De usar a data science para tomar decisões, ainda voltando questão de transformação digital, enfim. Você acha que isso de novo, é uma tendência que já vinha e se ela deve se acelerar aí no pós-Covid, as empresas cada vez mais buscando os dados e elas estão, né, as empresas brasileiras estão preparadas para ter esses dados e saber tratá-los para, enfim, alimentar seus negócios?
Aí eu vou falar um pouco do que eu estou vendo e da minha opinião. A minha opinião é que não é tendência, é realidade. Dados vão ser cada vez mais embutidos em qualquer função do ambiente organizacional. E o que a gente tem visto é que as áreas, uma área de vendas, uma área financeira, uma área de marketing, uma área de RH, cada vez mais trazendo executivos que saibam ler dados, ou pelo menos falar desses números. E aí é super interessante. Teve um livro que eu li agora nessa quarentena toda, chamado Como Mentir com Estatística. É um livro de 1954. Esse livro, ele é simples, para quem é estatístico deve ser até bobo, mas como eu não sou, eu achei super interessante. E ele fala exatamente disso. Como é que você, com tanto dado disponível, consegue manipular o teu discurso pegando uma parte desse dado? Então, enquanto executivo, qualquer executivo vai ter que se preocupar com isso. Será que eu estou lendo de uma forma coerente esses dados? A fonte que está trazendo esse dado é uma fonte pertinente? Então, na minha opinião, não é tendência. O executivo ele já tem que ter isso, porque ele vai tomar as decisões dele baseadas em dados. Então, estatística talvez vire uma matéria muito mais comum dentro das escolas e dentro das universidades, independente do curso, do que era lá atrás. Isso a gente já via acompanhando no mercado de seguros. No mercado de seguros você tem estatísticos que é core business do negócio. Eles que ditam ali um pouco do rumo da companhia. Então dados, tem a expressão, usando mais uma expressão da moda, depois a gente faz um resumão das expressões da moda, mas o data is the new oil nunca teve tão em voga, né? Ainda mais com o petróleo do jeito que está. Então, a Com fortaleza... certeza vale mais, né, do que o petróleo aí. Vale mais. E a briga é por isso. Você tem que ter os dados na tua mão para poder tomar as decisões. E a recuperação da crise vai ser em função disso, porque você precisa analisar bem os dados vindos de quem já está abrindo a economia. Então vamos falar da China. Vamos olhar a China, o que está funcionando já lá pós-coronavírus, e deixa eu me preparar porque isso pode ser uma tendência. Com cuidado, óbvio, né? Lá teve uma notícia famosa de uma loja no mercado de luxo, que vendeu aí mais de 2 milhões no primeiro dia após coronavírus. E aí todo mundo falou, opa, o mercado de luxo vai bombar após coronavírus. Não, calma, né? Não dá para cravar isso, porque China é China, Brasil é Brasil. Agora tem uma empresa uma grande companhia de cosmético. Voltou, Só pegamos até grande companhia de cosméticos. Então, uma multinacional que falou que na China, esses primeiros dias pós-economia aberta, produtos de coloração capilar quadruplicaram versus o normal. Então, se vendeu 4 vezes mais ali no primeiro momento do que o padrão. Produtos para pele também, teve um aumento absurdo. Então, a empresa ela vai precisar olhar essa tendência e falar, opa, eu preciso preparar minha empresa aqui, porque quando a economia abrir, eu não posso deixar de ter esse produto na gôndola, porque isso vai ser um pico, isso não vai ser não vai crescer continuamente por 1, 2, 3 anos. As pessoas vão ter uma demanda reprimida nisso, e se você não tiver seu produto, ele vai para o do concorrente. Então, isso também, em cima de dados, informações que estão vindo de tudo que é lugar. Sim, é isso que eu queria tocar, esse ponto de quanto essas tendências que a gente está vendo lá fora são só uma questão de demanda reprimida aí durante o período que o pessoal ficou em casa, e se já há alguma coisa, algum exemplo que a gente pode usar lá no mercado chinês, alguma coisa que é aplicada aqui, ou Europa mesmo, que está reabrindo aos poucos agora, que é uma tendência realmente que veio para ficar. Tem alguma coisa pré-definida de consumo, tendências que realmente vão se manter daqui para frente? Essas pontuais que eu citei já estão acontecendo, então é uma realidade. Agora, a mudança de comportamento do consumidor, que é a grande chave. Eu vou só conectar aqui o carregador para não ter nenhum imprevisto aqui, que ele já me sinalizou. Tá bom. Tá acabando, cair no meio não dá. No finalzinho da conversa não dá. Exatamente. Então deixa eu só carregar aqui. Por favor, fique à vontade. Lembrando o pessoal que está nos acompanhando que essa live faz parte de uma série de lives do podcast do Zero ao Topo. Se você ainda não segue a gente tem uma página no Instagram, @do Zero ao Topo _oficial. Depois dessa live vai lá e segue a gente. E hoje tem episódio novo do podcast do Zero ao Topo
com a startup Loft, contando a história da startup Loft, que foi um recorde aí, bateu o recorde de se tornar um unicórnio, ser avaliado em mais de US$ 1 bilhão em 16 meses de operação. A gente contou toda a história dela. Mas, enfim, voltando para o papo Vamos lá. atual aí. Agora com o carregador já plugado. Essa briga pelo entendimento da mudança do comportamento do consumidor, esse é o grande mistério dessa crise. E as empresas que vão se destacar, e a gente vai falar delas daqui a um ano, foram aquelas que entenderam essa mudança mais rápido. Então, o que a gente vê são tendências ainda. Eu não consigo te cravar aqui, isso aqui, porque também voltou a economia há pouco tempo, então tudo é tendência, tem que tomar cuidado com o que é pontual versus o que é uma tendência. Então tem algumas iniciativas pontuais, mas o que a gente percebe como características chaves dessa reflexão? A primeira delas existia uma tendência de saudabilidade, as pessoas todas buscando alimentação mais saudável, estilo de vida mais saudável. Começou a crise, o que as empresas de alimentos perceberam? Eu já estou isolado, eu já estou com privação de tanta coisa. Deixa eu pedir meu hambúrguer com bastante cheddar e bacon e uma batata frita bastante oleosa, porque eu mereço, né? Eu mereço. Então, deixa eu comer aqui a macarronada da minha avó, porque ela me faz bem, ela me acolhe. Então, são as chamadas comfort foods, né? Então, você vê uma tendência de saudabilidade de uma hora para outra, boom, né? As pessoas relaxando, comendo em casa, fazendo comida. Então, essas questões, elas vão precisar ser muito estudadas. Será que o consumidor realmente vai voltar a fazer mais a própria comida, como vem acontecendo? E aí, como é que eu, enquanto marca, vou me conectar com esse novo chefe de cozinha? Será que essa tendência pontual de alimentação mais confortável e com esse viés mais saudosista vai imediatamente parar quando as pessoas voltarem a circular? Porque quem ganhou quilinho nesse período vai querer perder esse quilo no pós-coronavírus. Então, essas discussões elas estão muito em voga, muito em voga. Agora, uma característica que eu acho que responde a tua pergunta de uma forma mais objetiva. Live. Live não é mais tendência, isso é uma realidade. Então, os artistas e as marcas perceberam que existia um canal ali disponível e que ninguém sabia usufruir dele da melhor forma. Então, as lives que os artistas vêm fazendo e as marcas inserindo e dando muito dinheiro dentro desse contexto já é uma realidade. E as empresas vão precisar se adaptar a isso e se conectar com o consumidor através desse movimento. E aí você tem tendências em cima dele. Será que daqui a pouco não vai ter o Oscar das lives, né? Você não vai ter uma série de premiações em cima das lives? Ou regulamentos, órgãos reguladores dessas lives para dizer o que pode e o que não pode fazer. Então tem um novo mercado surgindo e quem se antecipar isso certamente vai ganhar mais rápido pós-coronavírus. Exato, a gente está aqui, né, fazendo live o tempo todo. Vamos ver, vamos torcer para que tenha dado certo. E por enquanto tem dado muito certo essa estratégia, vamos ver como as coisas evoluem aí. E vocês se anteciparam, isso é interessante. Você vê vários canais de mídia agora tentando trazer esse conteúdo e vocês já estavam via podcast ou via lives fazendo isso com antecedência. Então você vê como é que vocês certamente já estão um nível à frente dos demais, tanto em número de seguidores quanto em visualizações, etc. Com certeza. Tanto é que é isso. A gente já está evoluindo um pouco o papo, falando mais de cenário pós-Covid aí, de tanto que a gente já falou do cenário atual. Hugo, a gente está partindo para o encerramento, até porque, enfim, Instagram tem limite de horário, mas eu estou vendo que tem várias perguntas aqui chegando ainda, então eu queria deixar um recado. Para o pessoal que está nos acompanhando, se você gostou muito dessa live, quer que a gente faça mais lives com este tema, né, com o Hugo, outros executivos da FES aí, para falar um pouco sobre o panorama atual, para diferentes cenários, entra no nosso Instagram, @dozeroautopo_oficial, e comenta lá no último post que tem, né, que é o post sobre a live de hoje. Comenta lá, deixa o seu recado, diz que você gostou, que a gente tá atento aí, vendo os números, né, para novas programações aí. Tô vendo que a audiência está bem grande. Eu tenho uma última pergunta que bastante gente perguntou aqui, né, nesse cenário de crise. Infelizmente, muita gente demitida. Que conselho você daria para um executivo que está procurando uma recolocação profissional neste momento, né? Quer dizer, como é que ele pode se adequar a este novo mundo, buscar uma vaga, uma oportunidade neste momento de Covid e pós-Covid aí?
É uma ótima pergunta, né? Não tem uma fórmula mágica, infelizmente. O que tem é uma disponibilidade de conteúdo via digital que hoje facilita muito o desenvolvimento de capabilities, tanto de competências técnicas quanto comportamentais, e que quem não está trabalhando hoje precisa e deve dedicar muito tempo para isso. Então, escolha temas em que você sente que você tem uma fragilidade, e busque conteúdo para se desenvolver nisso. Busque cases que deram certo de empresas e movimentos dessas empresas para imaginar o que essas empresas precisam enquanto profissional para chegar lá. Então, a gente falou aqui de estatística, de dados. Se é uma fragilidade sua, por que não tentar fazer algum tipo de curso, iniciativa nesse momento para desenvolver essas habilidades? Está sempre conectado. A gente tem hoje N ferramentas de networking profissionais. Então, você tem que estar ali, o seu perfil tem que estar bem escrito, tem que dizer bem o que você faz, qual foi a tua experiência, para que o empregador do outro lado consiga te ver dentro de uma rede tão grande. Então, as palavras têm que estar bem desenvolvidas e detalhando bem as tuas funções. E não ser impactado negativamente com as notícias ruins, porque processo seletivo, e a gente entrevista na FESA muita gente. A gente tem uma base de dados de mais de 300 mil pessoas que a gente vem entrevistando ao torno desses 25 anos. A quantidade de CEO que é reprovado em processo seletivo. Então, o CEO, o cara chegou àquela cadeira, ele participa de 1, 2, 3, ele não é o escolhido. Então, é normal num processo de seleção você não ser o escolhido. Então, não leve isso para suas costas como se você não tivesse capacidade para aquilo. Então, mantenha a sua energia sempre alta. Mostre engajamento, mostre vontade, estude a empresa que você vai fazer a entrevista, entenda o que ela faz, veja os propósitos daquela empresa, os valores, se casam com os teus valores, senão não vai dar certo esse casamento. Então, eu acho que tem um dever de casa grande que dá para ser feito por quem não está trabalhando num momento como esse. E tente ampliar sempre o teu networking, seja através de consultorias de recrutamento, de outplacement, tentando se conectar com executivos de destaque da sua área. Se prepare para que na hora que vem a entrevista você esteja ali com energia e com conteúdo para dar um show. Tá certo, preparar e se manter positiva aí, apesar desse cenário, né? Exatamente. Bom, repetindo aqui, para quem chegou pela metade, chegou agora no fim, não conseguiu ver a live completa, ela vai ficar salva no perfil do Instagram do Infomoney, e a gente sobe ela no YouTube também depois, então é só procurar o YouTube do Infomoney que ela vai estar lá disponível na íntegra, para você saber tudo que a gente falou. E o nome do Instagram que eu falei aqui, do podcast, é @do0ao_oficial. Entra lá, segue a gente para acompanhar as próximas. Hugo, obrigada mais uma vez pela sua participação aí, pelo seu tempo. Nada, eu que agradeço, um prazer. O que precisar, todos da FESA estamos sempre disponíveis. Tá ótimo. Bom, obrigada também para quem nos acompanhou. Saúde a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Um beijo a todos. Obrigado.